Olá, meus amores! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tati Make com Autoestima. Hoje nós vamos falar sobre dicas de make. Vamos comentar sobre olheiras, né? Ou dark circles, acho que é isso. I think. Ok, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer 2 vídeos em um só. Vou comentar um pouquinho a respeito do que é olheira, por que nós temos, quais os tipos, se tem tratamento, a forma que algumas pessoas usam para fazer a camuflagem. E aí é onde a gente vai fazer a make juntas. Eu fiz uma leve, mas muito leve make aqui mesmo. E eu acho que dá pra ver as minhas olheiras, porque eu fiz muito leve. Eu coloquei uma base bem fraquinha e um pouquinho de corretivo, um pouco de blush. Até o batom que eu tô usando não tá em destaque. Então, vocês vão ver Tati Make sem make daqui a pouco, tá bom? Não se assustem. Então, como o vídeo eu quis fazer teórico e depois a prática, aí eu não queria ficar assim tão fantasma para vocês, né? Porque geralmente quem tem olheiras, infelizmente, tem aquelas bolas enormes. E as minhas são marrons, então não são tão interessantes de ficar. Pois é horrível. Ok, amores, vamos lá. Antes disso, eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo ao nosso canal, assistindo aos vídeos. Novamente, vou ratificar as minhas desculpas devido às últimas 2 semanas eu não ter postado vídeos, mas foi porque o meu celular quebrou e eu estive bastante doente e não tem, assim, condições de se gravar quando a gente trabalha com o smartphone, ele quebra e a gente fica doente, então fica difícil. Mas se você que está aí do outro lado conhece Tati Make, sabe que ela é comprometida com o seu trabalho, vocês vão entender. Então, se você que está aí, é a primeira vez que está nos assistindo, por favor, não fica com vergonha não, e nem fica assim, clica em se inscrever. Tá bem aí embaixo, olha, é super fácil, se inscreve, clica no vermelhinho aí. E caso você goste, não só do vídeo de agora, mas dos vídeos que nós já temos, fique à vontade para curtir e compartilhar com quem você desejar, tá bom? A verdade é que eu espero que, aumentando o nosso canal, nós possamos ter renda e melhorar mais e mais para vocês. Quem sabe, não é? Mas tudo bem, hoje é sábado e vamos falar de olheiras, porque não adianta a gente fazer uma make, usar uma base e de repente quando você olha tá aquelas coisas enormes aparecendo. Isso pode acontecer? Yes, pode acontecer. Vamos lá. O que são olheiras, por que nós temos e quais são os tipos de olheiras? Quais são as formas de tratar a olheira e como camuflar, né? É muito fácil, muitas pessoas comentam, a camuflagem é feita por meio de corretivos coloridos, né? Agora, saber qual é o corretivo, qual é a cor que se aplica à tua olheira, isso é interessante saber. Ok, então vamos primeiro para a aula teórica. O que seriam as olheiras? Bem, amores, as olheiras nada mais é do que essa parte aqui dos nossos olhos, aqui esta franja, essa parte aqui, ó, daqui da parte do nariz, às vezes tem pessoas que vêm até mais abaixo, aqui mais ou menos, aí vem, ó, arrodeando por toda a parte do olho aqui, ó, um círculo, literalmente. O que é que tem por trás dessa região aqui do nosso olho? Vasinhos bem fininhos, ou como é conhecido, são os vasos vasculares.
eles são responsáveis pela vascularização de sangue ao redor do nosso olho. Se eu tivesse aqui, bem, no futuro, quem sabe a gente não pode fazer isso, porque eu gostaria de mostrar para vocês como é que é um olho sem pele, né? É aquela bola e ao redor aquele monte de veia. Aqueles vasinhos são responsáveis por quê? Porque o nosso corpo tem veias por tudo quanto é lado. O nosso corpo precisa de sangue. E o nosso coração bombeia e as veias são como canos que vão levando esse sangue para o cérebro e para as demais partes do nosso corpo. Só que na região dos olhos, aqui, toda essa parte aqui, a concentração dos vasos é um pouco maior e a gente vai ver o que esses vasos e essa circulação, esse movimento, ele não para. Porque a gente está respirando, estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, o coração está batendo, o sangue está fluindo. Então, o sangue não pode parar de fluir. Logo, esse movimento aqui ele não vai parar. Ele vai ser contínuo. O que esse movimento circular aqui, ou vascular, ele faz? Ele provoca uma mancha aqui nessa parte da nossa face. É como se, por exemplo, o sangue vai circulando e vai deixando tipo uma marca, vai marcando, até que acontece de que com o tempo essa marca vai ficando mais concentrada. Mas o que é essa marca? É o pigmento deixado pela vascularização. E o que é o pigmento? O pigmento é uma cor. E qual é a cor que fica do sangue após esse movimento de vascularização que ele faz? Se eu não me engano, o nome deste movimento o nome da mancha. Do pigmento, meus amores, que mancha. O nome deste pigmento que fica aqui ao redor dos nossos olhos, após a circulação dos vasos, se chama hemocideína. Esse é o nome das nossas olheiras. É um termo técnico, né? No caso médico, seria hemocideína, em outras palavras. Para nós são olheiras. Mas o que seria, em outras palavras, é complicado o nome. Hemocideína. Ou seja, essa hemocideína nada mais é do que a marca que a circulação sanguínea vai deixando cada vez mais que ela vai passando ao redor dos nossos olhos. Mas a gente vai observar que tem pessoas que nascem sem ter essas manchas, né? Esse pigmento. Mas quando ela vai crescendo, ficando adolescente e ficando adulta, aí ela passa a ver como a olheira dela vai ficando mais e mais escurecida. Mas tem pessoas que, por exemplo, já nasce com elas. É isso que nós vamos ver, os tipos de olheiras, né? Nós já vimos aqui que as olheiras, elas existem, não vão deixar de existir. Por quê? Porque elas são simplesmente a marca ou a pigmentação do sangue que circula ao redor dos nossos olhos. Certo? Então, outra coisa importante, se tem vasos em toda parte do nosso corpo, então por que só nos olhos ficam essas marcas? Porque essa parte aqui dos nossos olhos, essa parte aqui da pele e a própria pálpebra também, ela é muito fina, ela é como se fosse um milímetrozinho mesmo de espessura. Então é super, super frágil. Isso quer a pessoa seja branca, negra ou até mesmo de pele vermelha, que no caso indígena, né?
Então, independente da cor que a pessoa venha a ter, ela vai ter olheiras, porque as olheiras são causadas pela vascularização dos vasos sanguíneos ao redor dos nossos olhos, ok? Também é interessante nós observarmos os... Deixa eu ver aqui. Mas antes de falarmos dos tipos de olheiras, nós vimos que as olheiras são o pigmento da hemocideína, né, que seria a mancha do sangue. Mas também, amores, as olheiras podem ser causadas por por hiperpigmentação. Como é que isso acontece, Tati? Bem, se você se expõe muito ao sol, não usando nenhum tipo de proteção, como óculos, ou um chapéu, um boné, uma sombrinha, por exemplo, os raios solares, a camada de ozônio, coitada, ela está mais furada do que uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Tá furada. Esqueci o nome do objeto. Então, assim, os raios solares que fazem bem para a nossa saúde, peneira, a nossa camada de ozônio, ela simplesmente tem mais buracos do que uma peneira, né? Então, que a gente peneira arroz, macarrão, né? Pois é. Então, a camada de ozônio, ela tem um monte de buracos, às vezes buracos enormes. Entra os raios que fazem bem à saúde, que são bons até para o fortalecimento dos nossos ossos e outras coisas a mais. Mas, infelizmente, esses buracos, né, essas perfurações causadas pelo lixo deixado pelos homens, a ciência tem que avançar, é verdade. Por meio dela nós temos tecnologia, mas em compensação, parece que a ciência avança e o lixo acompanha os homens. Os homens não conseguem ter ciência e evoluir na limpeza. A limpeza continua, a sujeira aumenta e sucessivamente. Tudo bem. Isso é outro tema, não faz parte do nosso canal. Great? É só um desabafo. Então, os raios ultravioletas, que não fazem bem para nós, eles entram na nossa camada de ozônio. São eles que são responsáveis pela causa do aquecimento. Muitas vezes existem incêndios nas florestas e também a nossa saúde. Ele causa câncer de pele e ele afeta as nossas olheiras. Tati, como é que os raios vão afetar nossas olheiras? Bem, se o próprio movimento circular ele vai deixar o pigmento da hemocideína nessa região circular, e essa região é a mais fina que você tem da sua face, se você tem um raio ultravioleta, fortíssimo sobre você, sobre essa pele, que é muito fina, o que ele vai fazer? Ele vai escurecer mais e mais, é como se ele estivesse queimando a mancha que já está aqui por baixo. Então, no que ele vai queimando, ela vai ficando mais escura. Por isso que a exposição ao sol vai fazer com que a sua... como é que se diz? A sua olheira, ela fique hiperpigmentada. Mas algumas pessoas pensam, tá, então eu vou comprar um óculos ali. Existem óculos lindos, maravilhosos nos camelódromos. Eu sei que tem. Mas eu confesso a vocês que o melhor é aquele óculos que você compra nas óticas. Ou um óculos passado pelo seu médico. Porque ele vai ter a proteção correta contra esses raios. Eu sei que você pode usar. Você tem a liberdade de comprar um óculos um pouco mais em conta em qualquer lugar. Mas se você realmente está preocupada ou preocupado, porque homens também têm olheiras, tá? Com a sua olheira, seria interessante investir nisso, né?
Então, usar óculos, um boné quando for sair, um chapéu, uma sombrinha, se você não ficar com vergonha, que eu não vejo vergonha nisso. É uma forma de você proteger essa área externa contra os raios que vão afetar a área interna e externa também. Além disso, o uso excessivo de álcool vai fazer com que você tenha um aumento maior nessa parte escura dos seus olhos, das suas olheiras. O tabagismo também, ele ajuda muito. As pessoas que fumam muito, elas também são afetadas, no sentido de que essas substâncias químicas concentradas e com uso contínuo vai causar na pessoa uma profundidade de cor, né? Vai acentuar ainda mais o pigmento da hemocideína. E também existem as manchas hormonais. Algumas mulheres, nós temos hormônios, e os hormônios, dependendo de algumas mulheres, às vezes levam a esse pigmento ser mais concentrado também. Ok. Então, agora que a gente viu o que são olheiras, que é a marca ou pigmento deixado pelo sangue, nós vamos ver quais são os tipos de olheiras. Existem alguns tipos, por exemplo, tem a olheira marrom, que é aquela olheira que pode... Eu acho que eu tenho, eu acredito, eu tenho plena certeza disso, que a minha olheira, ela é marrom. Então, como a minha olheira é marrom, eu vou ter que usar determinado corretivo. Uma olheira marrom, geralmente, ela aparece mais em pessoas assim, com o meu tom de uma pele negra, só que um pouco mais morena, como nós conhecemos, ou em pessoas brancas, né? Geralmente é essa cor de olheira que ela vai ter. Mas também nós temos as olheiras que são vermelhas. Essas, geralmente, elas aparecem mais em mulheres brancas ou muito brancas, brancas demais. Às vezes, as olheiras, elas das mulheres ou homens brancos também, dependendo, dá para ver até os vasinhos assim nessa região aqui. Às vezes, tem algumas pessoas que têm olheira que são brancas, e as olheiras vermelhas, elas se concentram só nessa região aqui, ó. Isso é ótimo, né? Porque você não precisa nem de corretivo, você coloca uma boa base ali, great. Mas já tem pessoas que não, que é bem mais profundo, né? Existe a olheira que é marrom e que tem aquela profundidade aqui. Geralmente eu costumo dizer que é uma bolsa, porque ela fica bem profunda, assim, é uma baixa que tem aqui. Já tem pessoas que têm olheiras e que tem uma coisa mais alta aqui, na parte nessa região do olho. Então, tudo isso causa um efeito um pouco desagradável no que diz respeito à estética, né? Se você se preocupa com isso. Quando eu era mais adolescente, mais jovem, porque agora eu estou mais velha, eu não tinha olheiras, né? Mas agora eu tenho, oh Deus. Ok, vamos agora para as olheiras roxas. Geralmente essas olheiras roxas, elas aparecem mais em mulheres ou homens negros, né? Que são aquelas que têm a pigmentação da olheira é bastante concentrada aqui, a ponto de ela muitas vezes não conseguir colocar ela vai fazer uma maquiagem, mas não consegue
criar um olho um pouco mais clean, mais claro, porque a mancha está muito exposta. Mas não é só mulheres negras, tem mulheres brancas também que têm olheiras roxas e com uma profundidade que santo Deus. Então, tem as olheiras roxas que geral, conforme eu pesquisei, mais ou menos 95% das mulheres negras ou homens, eles têm olheiras roxas. Mas mulheres ou homens brancos também podem ter. E existe a olheira, que é aquela chamada de olheira de dupla pigmentação. Ela é tanto marrom como é roxa. Olha só. E geralmente acontece dessa olheira também aparecer em pessoas brancas. Então, para camuflar essa olheira, tem que saber direitinho o corretivo, porque senão você pode usar uma base e aí, se você não conseguir camuflar, vai ficar aparecendo e você talvez não se agrade muito do resultado final após fazer a sua maquiagem, né? Então, no caso, olheira de dupla pigmentação, tanto mulheres negras, mas mulheres brancas em especial, elas têm essa dupla, que é marrom e roxa ao mesmo tempo, né? E às vezes é marrom roxa e profunda, então é bem complicado. E por último, tem as olheiras que são de herança, são aquelas que simplesmente são genéticas. Todo mundo da família tem o olhinho marcado, ou o olhinho de panda, né? Conforme a gente comenta, desde novinho já tem a circulação aqui vascular já está marcada. Isso quer dizer que se desde bebê já está marcado, imagina quando for crescendo. Então vai ficando mais e mais e mais e mais. Então esses são os tipos de olheiras. Existe a olheira marrom, que aparece em pessoas morenas, ou pessoas brancas, depende também. Existe as olheiras que são vermelhas, que geralmente elas aparecem apenas em mulheres brancas ou homens brancos. As roxas, que aparecem nas pessoas negras. As de dupla pigmentação, roxa e marrom ao mesmo tempo, pode aparecer tanto em pessoas negras como em pessoas brancas. E a que é genética, ou seja, a sua família toda tem olheiras. Todo mundo tem olheiras. A questão é que depende de como é a olheira. Como eu falei, por exemplo, até os meus 25 anos, 26 mais ou menos, eu não tinha olheiras. Eu vim passar a ter olheiras após os 30 anos, que eu comecei a ver a minha olheira ficando mais e mais escura. Mas até os meus 26 anos, eu não tinha olheira. Eu acho que não. Então, tem pessoas que sim, tem os vasinhos, mas a olheira talvez ela só venha aparecer com o tempo. Mas tem famílias que não, que as olheiras já existem no pai e na mãe, então os filhos já nascem bebezinho com aquela mancha já marcada. Aí é onde nós vamos entrar, não gosto de estar aí. Neste caso, a gente entra na parte dos cuidados, antes da gente ir para a camuflagem. Deixa eu ver quanto tempo já passou. 23 minutos. Era para ser mais rápido. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quais são os cuidados que nós podemos ter com as olheiras para que elas não venham ficar escurecendo. Diminuir esse escurecimento, como seria? Bem, é interessante que se vá ao médico, né? Caso você tenha esse interesse de saúde, você pode ir para o médico, dependendo de como é a tua olheira, porque às vezes tem pessoas que não se importam muito, né, de ir ao médico. Por exemplo, eu confesso que eu nunca fui num dermatologista para pedir
algum tipo de exame. Mas se mais na frente a minha olheira ficar pior do que ela já está, eu confesso que eu vou me organizar para ir sim numa dermatologista para que ela me indique alguma coisa que possa amenizar essa mancha que eu não acho agradável. Então, assim, os médicos que você pode conversar sobre isso, nós falamos que manchas hormonais ou excesso de hormônio também pode causar uma pigmentação maior na olheira. Então, como é que você vai saber sobre seus hormônios? Se você for no ginecologista, né? Também para saber, Tati, a minha olheira ela é roxa, ela é duplamente pigmentada, então você já vai direto num dermatologista, porque ele vai te dizer quais são os remédios. Ele pode te passar cremes de tratamento para você passar, mas a gente vai ver aqui que tem duas formas de tratamento clínico que ajuda a amenizar. Mas detalhe, amores, esse tipo de tratamento ele é contínuo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a circulação não vai parar, ela vai continuar. Então, o tratamento tem que ser contínuo também, porque se a gente para, o sangue continua circulando. Então, e também é interessante ir a um nutricionista. Por quê? Porque desidratação causada pelo tabagismo, causada pelo alcoolismo ou pela falta do hábito de beber água, pode também afetar as olheiras, o tipo de alimentação. Então, uma nutricionista pode te orientar, saber mais ou menos que alimentos você pode evitar para que você não venha sofrer nesse respeito, tá? Sugestão apenas. Ok, o primeiro tratamento clínico, se você for num dermatologista, ele vai te passar um medicamento que no caso se chama ácido tioglicólico. Ácido tioglicólico. Ácido tioglicólico. Esse remédio ele é usado apenas à noite. E geralmente ele não tem um cheiro muito bom não, ele tem um cheirinho de enxofre. E você não vai passar no rosto inteiro, o médico vai explicar que é para você colocar apenas aonde é a tua olheira. Então você vai dormir e coloca lá a sua medicação no seu rosto. Mas caso você não queira usar o remédio, se ele passar algum creme, que seria um tratamento alternativo, em vez dessa medicação, você pode também usar. Quando for da parte da manhã, você retira e vai trabalhar ou estudar e fazer o que você quiser. Mas se você for usar uma medicação, é interessante que ela seja passada por seu médico, viu? Eu estou só comentando aqui com vocês porque, pelo que eu pesquisei, é o que geralmente mais se usa nas clínicas de dermatologia. Não estou dizendo a vocês que eu uso isso aqui porque até o momento eu ainda não senti a necessidade de ir ao médico. Mas se continuar nessa velocidade, eu acho que eu vou ter que ir. Ok, então o dermatologista pode passar esse remédio para você e você vai colocar apenas na região do seu olho e vai dormir. Mas digamos que a tua olheira seja mais forte, seja uma olheira de dupla pigmentação, marrom e roxa, ou uma olheira que você é genética, que desde criança você tem aquele olho escuro e profundo. O que é que você pode fazer? Existe também um tratamento, esse é feito diretamente na clínica, eles podem usar em você para tratar o seu melasma, no caso. E diante desse melasma, eles vão te tratar com o ácido, deixa eu ver o tempo,
Deus do céu, com um tipozinho de ácido ou um clareador hidroquimona. Clareador hidroquimona. E esse processo é feito diretamente na clínica, é o médico que vai fazer, e não você, tá? E ele é feito de 15 em 15 dias. Os efeitos são bem rápidos, mas assim, se você fizer a primeira vez, você já tá vendo o resultado, você parar de ir, vai voltar tudo de novo, porque é uma circulação, não vai parar de circular. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estar o tempo inteiro numa clínica. É verdade. Por isso que é sempre importante se precaver. Você pode ir na clínica fazer, pode se precaver se protegendo, pode usar cremes, né? Não só buscar esconder com corretivo, né? Você pode tratar e conviver com isso. Mas se você tiver condições de fazer, de 15 em 15 dias, faz uma sessão, eles vão utilizar esse ácido, que é o clareador hidroquimona. Great. Ok. E os corretivos? O tempo tá voando, meu Deus. Bem, os corretivos são coloridos, amores. E nós sabemos que corretivos verdes são usados para camuflar quem tem olheiras vermelhas ou manchinhas vermelhas, pessoas de pele branca, né? A pessoa está com a pele branca e tem manchinhas vermelhas, tem olheiras vermelhas aqui embaixo. Você pode usar o corretivo, tanto o corretivo verde como o corretivo... Eu já vi algumas pessoas usando o corretivo vermelho, mas eu não sei se é interessante. Corretivo não, batom vermelho, né? Tem umas que misturam batom vermelho com um corretivo amarelo e coloca no olho e dá certo bem. Algumas pessoas fazem isso. Também existe para olheira marrom. Olheira marrom, corretivo amarelo ou da cor da pele. Geralmente, como as olheiras marrons aparecem mais em pessoas brancas ou morenas, então ela pode usar um corretivo amarelo, que é para neutralizar essa cor marrom, e colocar uma boa base por cima. Também ela pode usar um corretivo da cor da pele dela. Se o corretivo for muito bom, ela pode fazer isso. Eu indico o corretivo da Tracta. Eu nunca usei o corretivo da Tracta, só experimentei e achei muito bom. Mas os corretivos, por exemplo, da Natura Aquarela, eu tenho o hábito de usar e eu posso dizer para vocês que sim, eles são muito bons e escondem. Mas eu não sei se a Natura está trabalhando agora com corretivo verde. Eu acho que talvez ela esteja trabalhando com corretivo colorido. Faz um tempinho que eu não compro produto. Mas também tem um corretivo que eu uso da cor da pele, é o da Ruby Rose, que todo mundo conhece. E ele tem em diversas formas. Tem assim, tem ele aqui em bisnaguinha, mas também tem ele em forma de como se fosse um batom. E tem até mesmo a própria paletinha, né? Da Ruby Rose, que tem aqui as 3 cores, que seria as cores que a gente vai falar já já. Então, olheiras marrons, usa um corretivo amarelo. Pode ser, você pode usar o corretivo amarelo da Ruby Rose, ou você pode usar o corretivo amarelo da Mary Kay, que também é um corretivo muito concentrado esse daqui, viu? Uma gotinha desse corretivo aqui, sabe Deus, cobre tudo. Digo porque eu já usei ele um tempo e uma gotinha dele esconde bastante. Ela é bem concentrada. Tanto que tem algumas meninas que usam o corretivo amarelo para fazer o efeito de visagismo, sombra e luz, né? Mas eu não acho interessante, porque ele é muito concentrado. Mas se você souber fazer e não ficar com aquela marca branca nos seus olhos, porque eu acho que um dos primeiros vídeos que eu tenho, eu usei um corretivo muito claro e ficou horrível. Então, ninguém merece. Ok, para as olheiras que são roxas,
ou duplamente pigmentadas, roxo com marrom, pode-se, ou melhor, deve-se usar corretivos na cor laranja. É onde a gente vai usar como exemplo a paleta da Ruby Rose. Essa aqui tem 6 cores, mas tem outra que tem mais. Mas o mais importante é mostrar a cor, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Temos esse corretivo aqui, que nesse caso, para mim, não serve como corretivo da cor da pele, porque minha pele não era essa cor. Então, eu já não uso, mas eu poderia usar esse amarelo aqui, se eu quiser, para camuflar. Agora, quem tem a olheira que é marrom e duplamente roxa, que no caso são as pessoas negras, as mulheres negras, elas devem usar esse corretivo aqui, essa cor aqui, salmão. Aplica diretamente. Isso quer na olheira ou em uma cicatriz que você tenha na sua pele. Se sua cicatriz for roxa, pega um pouquinho desse corretivo aqui, espalha aonde está a tua cicatriz e depois você vem passando a base devagarinho para não retirar a camuflagem, certo? Então, para mulheres morenas que têm olheiras marrons, corretivo amarelo. Mulheres negras que têm as olheiras roxas ou duplamente pigmentadas, mulheres negras e brancas, tem a cor alaranjada. Tem esse corretivo aqui da Ruby Rose, que é muito bom. Também tem o corretivo da Quem Disse Berenice, mas eu não tô com ele aqui agora. E tem o corretivo da... Eu esqueci agora o nome, amores. Que tem todas as cores. Também tem o da Playboy, que também tem todas as cores. Tem o corretivo da Vult, que também é nesse tom. Eu acho que até um pouquinho mais escuro do que esse tom aqui, que nós vimos. O da Vult. Tem o da Dylos. Então, assim, algumas meninas também usam batom diretamente na olheira, já que a olheira é muito marrom. Elas pegam um batom vermelho e colocam aqui embaixo. Funciona? Bem, algumas pessoas funcionam, porque elas usam vários truques. Eu tenho aqui esse kitzinho pequeno de sombras, e elas são sombras tipo pastosas, assim. Eu não costumo muito usar. Ó, mais ou menos isso aqui. Então tem a cor que é mais ou menos parecida com a do corretivo. Olha. Então é para o olho. Eu acredito que seria bem mais interessante você, se você não quiser comprar um corretivo, se você tiver uma sombra dessas aqui, né? Você pode usar. Essa daqui é da Venus, é o número 6. Eu não costumo usar muito, porque como o meu olho é gordinho, então ela fica roçando às vezes no meu delineado e cria assim uma discussão entre os dois. Mas é isso, amores. Olheiras que são marrons e as mulheres brancas ou morenas, corretivo amarelo. Mulheres que têm olheiras vermelhas, manchas vermelhas, corretivo verde. Mulheres que têm olheiras roxas, duplamente pigmentada, roxo com branco, roxo com marrom, ela pode, ou melhor, ela deve usar um corretivo laranja. E as mulheres negras também, corretivo laranja em toda a região. É interessante que, dependendo do tamanho da sua olheira, é interessante que você venha com o corretivo de camuflagem cobrindo toda a parte que você tá. Senão não vai funcionar, tá bom? Ok, vamos fazer assim. Deixa eu ver o tempo. Santo Deus, 36 minutos. Eu acho que não vai dar para eu fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo para vocês, o segundo, que seria a prática, colocando em prática os corretivos, tá bom? No caso, eu vou tirar esse pouco de maquiagem que eu tenho aqui, que tá horrível, eu sei que tá horrível. E aí eu venho com a minha cara mais horrível ainda no segundo vídeo, que seria
aplicando os corretivos. O que é que vocês acham? Acho que ficaria mais interessante, não é? Então, caso vocês que está aí do outro lado gostaram de ver esse vídeo teórico e não na prática, porque eu sei que muitas meninas usam mais a prática, mas infelizmente eu gosto muito de passar a informação. Eu sou do grupo daqueles que gostam muito de tratar para depois esconder. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a camuflagem ao vivo do corretivo que eu utilizo e da base, aí a gente vai ver. Mas se você gostou desse vídeo de hoje, por favor, deixa o seu like, ou como todos dizem, deixem aí o seu joinha para nós, que a gente vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo com uma boa camuflagem para você. Bye, bye!